Você achou que era o fim, que tinha perdido tudo, que nada faria sentido depois daquilo. Mas a verdade é que aquilo foi o começo. Você só ainda não sabia. Carl Jung dizia que o que chamamos de crise, muitas vezes, é a alma tentando se reorganizar. E talvez aquele término, aquela perda, aquela dor que parecia impossível de suportar, fosse só a forma que a vida encontrou de te acordar. Você não terminou. Você foi empurrada para o renascimento. E esse processo, às vezes, começa com destruição, com colapso, com silêncio, com noites em claro e dias vazios. Mas o que parecia um ponto final, na verdade era só uma pausa entre a versão que implorava por amor e a versão que finalmente aprenderia a se amar. A afirmação: o que te quebrou não foi castigo, foi preparação. E hoje talvez ainda doa, mas essa dor é a tua alma se expandindo para caber na mulher que você está se tornando. Você sentiu como se o mundo tivesse parado, como se tudo que você era tivesse ido embora junto com ele. Porque você não perdeu só alguém, você perdeu o chão, a rotina, a referência. E ninguém te ensinou a lidar com isso. Jung dizia que todo renascimento simbólico começa com uma morte psíquica. E foi isso que você viveu. Uma morte silenciosa daquilo que já não fazia mais sentido, mas que ainda doía deixar para trás. Você não chorava só por ele, chorava por você, pela versão que tentou demais, que acreditou no que queria que fosse verdade, que se doou mesmo estando sozinha. A afirmação, às vezes, o que parece rejeição, é só a vida empurrando você de volta para si. E agora, no meio do vazio, você começa a perceber. Não era o fim do amor, era o fim da ilusão. E por mais duro que tenha sido, era preciso. Você estava pronta para crescer, mas ainda presa numa história que já tinha terminado por dentro. Você achou que não ia suportar, que nunca mais ia sorrir. Mas aos poucos, começou a levantar. Primeiro por fora, depois por dentro. Foi lavando o rosto, foi respondendo mensagens, foi saindo de casa mesmo sem vontade. E sem perceber, começou a voltar para si. Jung dizia que o inconsciente começa a curar quando a dor encontra aceitação. E foi isso que você fez. Aceitou. Parou de resistir. Parou de esperar que ele voltasse para te salvar da dor que ele mesmo causou. Afirmação: a cura não começa quando tudo passa. Começa quando você escolhe continuar mesmo com tudo doendo. E você continuou, com o peito pesado, mas com passos firmes. Com a saudade ainda viva, mas com a decisão de não se abandonar mais. A reconstrução não é rápida, nem bonita. Ela é silenciosa. É feita de escolhas diárias, de pequenas vitórias que ninguém vê. Mas você sabe, porque cada passo longe do que te feriu é um passo de volta para a mulher que você está se tornando. Ninguém viu quando você começou a mudar. Não teve anúncio, não teve foto, não teve desabafo. Mas ali, entre uma recaída e outra, você começou a voltar para si. Jung dizia que a verdadeira transformação acontece nas camadas profundas da psique e quase nunca é visível no começo. E é isso que estava acontecendo. Você estava renascendo, mesmo sem perceber. Afirmação: a mulher que se reconstrói em silêncio volta mais forte do que qualquer palavra poderia expressar. Você parou de stalkear, parou de se culpar, parou de buscar sinal em cada postagem dele. E ao invés disso, começou a olhar para dentro, a sentir saudade de si, a lembrar da mulher que existia antes de você se moldar para caber nele. Esse é o verdadeiro renascimento, não aquele que espera um novo amor para se sentir viva, mas o que escolhe viver, mesmo sem ninguém segurando a sua mão. Agora você segura a sua própria, e isso muda tudo. Ainda dói. Mas agora você escolhe diferente, não porque esqueceu, mas porque, mesmo lembrando,
Entendeu que não merece se quebrar de novo. Você começa a dizer não com mais firmeza, a responder menos, a se colocar mais. Jung dizia que o amadurecimento começa quando a mistura a emoção a ser integrada à razão. E é isso que você está fazendo. Você ainda sente, mas não se entrega mais ao que te feriu. Afirmação: a mulher que escolhe a si mesma, mesmo em meio à dor, começa a se tornar invencível. Você começa a perceber padrões, a entender o que antes ignorava, a enxergar que ele não mudou. Você que estava tentando não ver. E agora, com os olhos abertos, você já não cabe mais naquele espaço. Não importa se ele te procurar, se disser que sente sua falta, se jurar que mudou. Você mudou. E é por isso que, mesmo com o coração ainda machucado, você não volta mais para o lugar onde precisou implorar para ser amada. Você começa a se olhar no espelho diferente. Não porque a dor passou, mas porque você parou de se culpar por sentir. Agora, cada escolha sua tem um pouco mais de você. Na roupa que veste, no silêncio que respeita, no tempo que guarda só para si. Jung dizia que o reencontro com o self começa quando a alma é ouvida. E você está se ouvindo, finalmente, sem abafar, sem tentar parecer forte o tempo todo, sem precisar provar nada para ninguém. Afirmação: a mulher que volta a se escutar nunca mais se abandona por ninguém. Você percebe que não precisa se preencher de novo, porque na verdade, você nunca deixou de ser inteira. Só estava tentando se completar por alguém que nem sabia se sustentar. Agora, até o vazio parece diferente, menos assustador, mais verdadeiro, mais seu. E isso te dá força. Não uma força barulhenta, mas uma força silenciosa, firme, que cresce de dentro para fora, como tudo que é real. Você ainda não entende tudo. Ainda tem dias em que a saudade grita, em que a dúvida volta, em que a vontade de mandar mensagem aperta. Mas agora, mesmo sem respostas, você continua, porque percebeu que a paz de seguir em frente vale mais do que a ilusão de ser lembrada. Jung dizia que a alma amadurece quando aceita caminhar na dúvida, sem perder a direção. E é isso que você está fazendo. Não tem certeza de nada, mas sabe que não quer voltar. Afirmação: nem sempre você precisa entender para seguir, mas precisa escolher a si mesma para não se perder. Você segue, com um pouco de medo, mas com muito mais coragem do que antes. Porque agora você não caminha esperando ser encontrada. Você caminha para se manter inteira, para honrar a dor que te ensinou tanto e para não desperdiçar o renascimento que está acontecendo, mesmo que ninguém veja. Esse caminho não é fácil, mas ele é seu. E só isso já faz tudo valer a pena. Você achou que ele foi embora, mas no fundo, foi a vida que te arrancou de onde você nunca teria coragem de sair. Porque se dependesse de você, ainda estaria lá, ainda tentando, ainda se anulando, ainda acreditando que se mudasse um pouco mais, ele ficaria. Jung dizia que o destino atua onde a consciência resiste, e talvez tenha sido isso, a vida te salvando, disfarçada de abandono. Afirmação: o que parece perda, às vezes, é só a libertação que você não conseguiu pedir. Você chorou como se tudo tivesse acabado, mas na verdade, foi ali que tudo começou. Você só não viu de imediato, porque quando o coração sangra, os olhos não enxergam com clareza. Mas agora, você começa a ver. Não era amor. Era medo de estar só. Era apego. Era carência misturada com sonho. Hoje você entende. Ele não partiu com o seu coração. Ele partiu com a parte sua que ainda achava que precisava dele para se sentir completa. E graças a isso, você voltou para si. Agora você não quer mais entender os motivos dele. Não quer mais justificar o injustificável, nem procurar sentido onde só existia a ausência. Você quer paz, quer reciprocidade, quer leveza,
e percebe que nada disso existia ali. Jung dizia que quando o inconsciente desperta, ele rompe os vínculos que sustentavam a dor. E foi isso que você fez. Você não superou ele, você superou a si mesma. A versão sua que aceitava tão pouco em nome de um amor que só doía. Afirmação: quando a consciência desperta, o retorno vira recaída e você já não cabe mais lá. Ele pode até reaparecer, com desculpas, com promessas, com saudade, mas agora você não está mais disponível, porque o que ele destruiu em você te forçou a construir sozinha. E nessa reconstrução, você se encontrou, e quem se encontra não volta. Quem se encontra, escolhe. E você, finalmente, está escolhendo a si mesma. Você não está esperando um novo amor. Está criando uma nova relação, não com alguém de fora, mas com você, com seus limites, com seu tempo, com sua verdade. Jung dizia que o amor real só acontece quando o eu se reconcilia consigo mesmo. E é isso que você está fazendo. Se reconciliando com o espelho, com a mulher que você se esqueceu tentando ser o suficiente para alguém que nunca te enxergou. Afirmação: a mulher que se ama de verdade não espera mais ser escolhida, ela se escolhe todos os dias. Você começa a gostar da sua própria companhia, a sentir prazer no silêncio, a não se sentir mais solitária por estar sozinha, mas poderosa por não depender da presença de ninguém para se sentir viva. Agora você não corre atrás de respostas, não força conexões, não insiste em laços frouxos. Você olha para frente e entende que o renascimento mais bonito é aquele que acontece quando ninguém mais acredita que você vai florescer, mas você floresce mesmo assim. Você percebe que a sua força não nasceu quando tudo estava bem. Nasceu quando tudo desabou, quando ele foi embora, quando o silêncio te cercou, quando ninguém apareceu para te resgatar, e mesmo assim, você decidiu levantar. Jung dizia que a força real surge da integração com a própria sombra, e você enfrentou a sua, a parte sua que aceitava migalhas, que confundia presença com amor, que achava que precisava ser escolhida para valer alguma coisa. Afirmação: a mulher que sobrevive ao próprio fim volta tão inteira que ninguém mais consegue quebrar. Você voltou, mas não como antes. Voltou diferente, mais firme, mais seletiva, mais consciente do que merece e do que nunca mais vai aceitar. Hoje você não precisa mais gritar para ser ouvida, nem correr atrás de quem se distancia, porque agora você entende: quem se afastou só abriu espaço para você finalmente se ver com clareza. E nessa clareza você não enxerga mais ele, você enxerga você. Você já não busca mais aprovação, não espera mais ser notada, não mede mais seu valor pela resposta de alguém, porque agora você sabe o que você é, não depende do olhar de ninguém. Jung dizia que a individuação começa quando o ser humano reconhece a si mesmo como centro do próprio processo. E você está no centro agora, não como quem quer ser o centro da vida de alguém, mas como quem cansou de girar em torno de quem nunca ficou. Afirmação: a mulher que entende o próprio valor não aceita mais ser medida pela ausência do outro. Você não exige mais presença, você exige verdade. Não se contenta com metades, não romantiza sumiços, não tolera mais confusão emocional disfarçada de dúvida, porque agora você está inteira, e quem está inteira incomoda quem se aproveitava da sua carência. Você não se tornou fria, você só parou de aceitar migalhas, e isso, para quem se acostumou com seu sim fácil, pode até parecer rigidez, mas é só amor próprio. Finalmente, agora tudo faz sentido. Não foi o fim, foi o ponto de virada. O momento exato em que a vida te colocou contra a parede para você parar de correr atrás de quem nunca soube ficar.
Foi o início de algo que você nunca teria coragem de escolher sozinha. Você. Jung dizia que o renascimento só acontece quando a dor deixa de ser resistência e vira aceitação. E foi nesse ponto que você chegou. Você não quer mais voltar no tempo. Não quer mais consertar o que te quebrou. Quer seguir. Com tudo o que aprendeu, com tudo o que sentiu. A afirmação, quando você entende que foi o teu renascimento disfarçado de término, a dor muda de lugar. Você não esqueceu o que aconteceu, mas agora, ao lembrar, você sente gratidão, porque o que te destruiu te revelou, e o que parecia um castigo era só o empurrão que faltava para você renascer, não como uma nova mulher, mas como quem sempre foi, só estava adormecida e agora acordou. Você não voltou a ser quem era. Você se tornou quem sempre deveria ter sido, sem medo, sem pressa, sem precisar ser validada para existir. Jung dizia que o processo de individuação é a jornada de se tornar aquilo que você realmente é, não o que esperam de você. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora você não se molda para caber. Você se expande, e quem não souber te acompanhar vai ficar para trás. Afirmação: a mulher que renasce do próprio fim. Aprende que sua luz incomoda quem só sabia lidar com a sua sombra. Você incomoda, porque agora você não aceita mais silêncios que ferem, presenças que pesam ou ausências que manipulam. Você impõe limites com leveza e vive com verdade. Você não faz joguinho, não finge indiferença. Você só se respeita, e isso muda tudo, porque agora você não busca mais finais felizes. Você cria recomeços verdadeiros, mesmo que seja sozinha, mesmo que assuste, porque agora você não tem mais medo do fim. Você entendeu que todo fim, na verdade, é só o começo disfarçado. Você olha para trás e não sente mais vontade de voltar, não porque esqueceu, mas porque agora você sabe o quanto custou permanecer onde só havia vazio. Jung dizia que aquilo que chamamos de destino muitas vezes é só a soma das escolhas que evitamos fazer. Mas você fez. Você escolheu a si mesma. E isso mudou tudo. Afirmação: o maior renascimento acontece quando você para de esperar por alguém e começa a chegar por você. Você chegou. Chegou na mulher que antes só existia nos seus sonhos. Chegou com dor, sim, com marcas, mas também com lucidez, com limite, com presença. Hoje você não corre atrás de ninguém, porque finalmente entendeu que ninguém vale o preço de se perder de novo. E se ele voltar, você vai olhar com ternura, mas não com desejo, porque quem renasceu do próprio fim já não se deslumbra com o que quase a destruiu. Não foi o fim, foi o renascimento da mulher que você sempre foi, mas que precisou desabar para florescer. Hoje você caminha diferente, olha diferente e sente diferente, porque agora tudo passa pelo filtro da sua consciência e nada mais tem poder sobre você. Jung dizia que a cura não é voltar a ser quem era, é descobrir quem se é depois de sobreviver a si mesma. Se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários a frase que mais te atravessou. Escrever é dar forma ao que a gente sempre sentiu, mas nunca soube dizer. E se fizer sentido, compartilha com alguém que precise ouvir isso. Tem muita gente confundindo o fim com fracasso, quando na verdade o fim é só o disfarce que a vida usa para te dar um novo começo. Você entendeu que o amor não dói. O apego é que machuca. E por muito tempo, você confundiu os dois. Achou que era amor, mas era medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não encontrar alguém melhor. Medo de se encarar sem escudo. Jung dizia que o verdadeiro crescimento começa quando o medo deixa de ser guia. E agora você não age mais com base no medo. Você age com base na clareza, na verdade, no respeito que aprendeu a ter por si. Afirmação: quem se liberta do medo se reconecta com a própria essência. Você não precisa mais de alguém para te completar. Você se basta.
E se alguém chegar, será por soma, nunca mais por necessidade. Você não vive mais para ser escolhida. Você vive para viver, com verdade, com entrega, com presença. E esse tipo de liberdade, ninguém mais consegue tirar de você. Você começa a entender que o amor verdadeiro não aprisiona. Ele liberta, não controla, acolhe. E agora você não quer mais um amor para se esconder. Quer um amor para se expandir. Jung dizia que amar é permitir que o outro seja o que é, sem deixar de ser você no processo. E agora você se escolhe, não por ego, mas por saúde emocional. Porque já foi fundo demais em relações que só te afundavam. Afirmação. A mulher que aprendeu a se amar só se entrega para quem transborda, não para quem esvazia. Você não busca mais promessas, busca presença. Você não se impressiona mais com palavras. Você observa atitudes e só permanece onde é vista, sentida e respeitada. Você não aceita mais pouco, porque entende que o que oferece é muito. E quem não souber lidar com a sua intensidade não merece espaço na sua paz. Você não quer metades, quer inteiros, começando por você mesma. Você olha para tudo o que viveu e entende que nada foi em vão. Cada dor te ensinou algo, cada ausência te mostrou o que não merecia. Cada lágrima foi uma parte tua voltando para o lugar de origem, você. Jung dizia que o sofrimento deixa de ser inútil quando você entende o que ele tentou te revelar. E agora você entende. Entende por que precisou cair, por que precisou se perder, por que precisou enfrentar o fim. Afirmação. O verdadeiro recomeço só acontece quando você aceita que o fim também foi um presente. Você foi arrancada de um lugar onde se anulava, empurrada para dentro de si, convidada pela dor a se enxergar de verdade. E foi ali, no fundo do poço emocional, que você percebeu que ainda existia uma chama acesa, pequena, mas viva. E foi essa chama que te guiou até aqui, até a mulher que você é hoje. Hoje, não resta dúvida, não foi o fim, foi o teu renascimento. O que parecia o fim da tua história foi só o fim de um capítulo que não te cabia mais. Você não quebrou, você despertou. Jung dizia que renascer é morrer para o que não serve mais. E você morreu 1000 vezes para hoje viver com verdade. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui a frase que mais fez sentido para você. Às vezes, escrever o que sentimos é o primeiro passo para libertar o que ainda pesa. E se você conhece alguém que está tentando sobreviver a um fim, compartilha. Porque toda mulher que renasce de um término merece saber. O que ela viveu não foi fraqueza, foi força em construção. E você, hoje é a prova viva de que o fim foi só o começo.